Que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração nessa manhã, em mais um momento da palavra. Quero trazer para você rapidamente, em poucos minutos, uma meditação. Nós colocamos o tema como 2020, mas poderíamos colocar como fé. E para isso nós vamos ler em Hebreus 11, verso 6, que nos diz assim: Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. E é algo muito interessante a gente ler a palavra de Deus e permitir que ela possa entrar no nosso coração, que ela possa dominar a nossa mente. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus e simplesmente ler sem permitir que o Espírito Santo de Deus nos dê esclarecimento e entendimento, ela será mais um livro. Alguém vai nos dizer assim que não crê na palavra de Deus porque ela foi escrita por homens. Mas essa mesma pessoa, esse mesmo alguém que chega até nós, ou chega até você, já falou isso, também lê livros de psicologia, filosofia e sociologia, que também foram escritos por homens. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra divinamente inspirada. Quando nós lemos, nós sentimos a presença do autor junto de nós. Quantas e quantas vezes em momentos da leitura da palavra eu sinto a presença de Deus e eu me derramo em lágrimas em ver a fidelidade de Deus para com o seu povo. E é por isso que eu trago para você. Por que 2020? Porque quem sabe quando finalizou o ano de 2019 e iniciou 2020, na virada do ano, você projetou muitas coisas. Você fez projetos, escreveu no papel, numa agenda, quem sabe no seu iPad, enfim, no seu celular. Você usou os recursos da tecnologia para colocar os objetivos que você queria alcançar. Uma casa nova, um carro novo, um casamento, uma faculdade, um curso, quem sabe mudar para outro país. Você fez os projetos e não imaginava que no ano de 2020 fosse acontecer tudo o que vem acontecendo. Não só a questão da pandemia em si, mas a questão de todas as situações, todas as tragédias que tem alcançado, fora os fenômenos da natureza, que todo ano são frequentes. Este ano tem sido um ano atípico, muitas outras coisas têm nos acontecido. Quando nós acessamos as redes sociais, as mídias, a internet, nós vemos coisas terríveis acontecendo, crianças sendo abusadas, uma rede de pedofilia operando em todo o mundo. Crianças sendo vendidas. Tem uma reportagem que eu vi, ao qual um pai de família vendeu a criança por uma vaca, fez uma troca por um animal. Coisas absurdas que nós não acreditamos que possa acontecer. Essa criança foi abusada durante 8 meses, gerou um filho e causou grandes traumas na vida dela. Então nós vemos hoje a sociedade, o ser humano perdendo o amor ao próximo, perdendo o temor a Deus. Isso nós sabemos que é consequência do pecado. O homem se corrompeu e corrompendo, ele se corrompeu e corrompeu o sistema, corrompeu o mundo, corrompeu a sociedade onde vive. Não tem mais temor a Deus. A consciência está morta. Mas nós que somos cristãos, nós entendemos que em tudo Deus está no controle. Deus, ele não saiu do controle da nossa situação, da nossa vida. Ele não saiu do controle da vida daqueles que permitem que ele domine a sua vida. O pecado traz momentos de prazer e prazer momentâneo e passageiro. Mas aqueles que decidem uma vida por Cristo sabem que Deus trará momentos de alegria. No livro de Eclesiastes vai nos dizer que nós teremos momentos difíceis e momentos alegres, que tudo tem um tempo certo. Mas nós sabemos que Deus estará no controle da nossa vida. Ainda em Hebreus vai nos dizer que pela fé Moisés adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter prazeres que o pecado é capaz de proporcionar. Por amor ao Messias, ele julgou sua desonra, uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto ele contemplava uma gloriosa recompensa. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nessa história, eu falei sobre José, falei sobre Moisés, e nós entendemos que o povo esteve no deserto durante 40 anos. Alguém escreveu uma música,
um louvor muito inspirado, que nos diz assim que durante os 40 anos as pernas não inchavam, as roupas não envelheciam, os sapatos não acabavam. E não somente isso, quantas crianças nasceram e como era o cuidado de Deus no deserto. Quando nós falamos de deserto, nós imaginamos solidão, nós imaginamos situações adversas, nós imaginamos ali um momento difícil e eles estavam ali em todo o tempo, né? Passando por aquele deserto. E o deserto traz um contraste do clima muito intenso. Durante o dia, o sol escaldante, mas Deus trazia uma nuvem. Durante a noite, um frio intenso, e Deus trazia a coluna de fogo. O cuidado de Deus, do Pai Celestial, para com o povo, sempre esteve presente. Deus sempre honrou aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que professam a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como eu posso aumentar a minha fé para me sobressair, para poder passar esse ano de 2020? A Bíblia vai nos dizer ainda que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu quero aumentar a minha fé, se eu quero ter forças para passar situações difíceis, para passar momentos que têm chegado à minha vida, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Preciso ouvir coisas boas, andar com pessoas certas, saber aquilo que está alimentando meu coração e minha mente. Preciso tomar cuidado para que as coisas momentâneas não tirem a atração. Nunca se viu tantos aplicativos sendo lançados como neste momento. Por quê? Porque o diabo, Satanás, quer tirar as pessoas do foco. São aplicativos ao qual a gente vê inúmeras pessoas compartilhando. Aplicativos engraçados, né? Aquilo se torna um vício, a pessoa começa a compartilhar, aí outro quer compartilhar e outro. Aquele tempo poderia ser gasto na meditação da palavra de Deus. Não é que sejamos radicais, é que nós precisamos estar preparados e revestidos com a palavra de Deus, revestidos através da oração, porque nós muitas vezes brincamos de ser cristãos, mas Satanás não brinca de ser Satanás. A cada dia ele está se preparando para fazer com que eu ou você venha sair do foco. E nós precisamos entender que sem fé nós não agradaremos ao Senhor. E falando em fé, eu gosto muito de trazer histórias, eu quero compartilhar uma com você. Uma igreja no Brooklyn, em Nova York, estava passando por um momento de dificuldade financeira terrível. Mas sempre alguém que está ali no meio, que tem fé, teve uma ideia. Afinal de contas, a igreja, uma igreja onde ela está, ela é bênção, porque ela proporciona cestas básicas, alimentos, como eu disse, roupas, orações, aconselhamentos. A igreja sempre é uma bênção. E ela teve uma ideia. Reuniu todo mundo e disse: vamos fazer o seguinte, final de semana, no sábado, vamos nos reunir e vamos lavar os carros. Eu tenho certeza que as pessoas trarão seus carros para serem lavados e a gente vai arrecadar o dinheiro. Todo mundo ficou muito feliz com essa ideia. Se empenharam, fizeram cartazes, prepararam os materiais de limpeza, colocaram tudo no espaço, aguardando o grande dia. Mas acontece que o sábado amanheceu com uma chuva intensa. E agora? Como fazer? Essas situações nos acontecem quando nós projetamos algo, aparece algo para atrapalhar. Mas essa pessoa, ela tinha fé. E a fé faz com que nós tenhamos ousadia. Sabe qual foi a atitude dela? Ela pegou, saiu correndo, pegou um cartaz bem grande e escreveu: nós lavamos o seu carro, e com uma seta apontada para cima, e ele enxágua. Não poderia ser outro resultado a não ser uma arrecadação maravilhosa que eles fizeram e a igreja foi abençoada. E essa história é real. Quero dizer para você, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o que está acontecendo. Você pode ter sido marcadas por abusos na infância, abuso sexual. Você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento. Você pode estar passando um momento difícil no seu trabalho. Você pode ter perdido o seu emprego. Você pode ter perdido o seu cônjuge, perdido o ente querido, até mesmo por essa doença ou por outras doenças, porque não é só essa que está matando. Você pode ter sido alcançado por uma tragédia familiar. Eu não sei o que chegou na sua vida, mas eu quero dizer para você que você pode exercer a fé neste momento.
Mas você vai falar: como eu vou exercer a fé? Confiando que aquele que começou a boa obra, ele é infinitamente fiel para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus sabe das nossas limitações. Ele conhece as nossas fragilidades. Geralmente aquilo que nós mais lutamos, mais tememos, é o que Satanás traz diante de nós. E para isso, nós também precisamos vencer o nosso próprio eu, que não é fácil. Mas sempre eu ouvi um pastor dizer uma vez que nós precisamos ter o espelho do Espírito Santo. O espelho do Espírito Santo, ele não revela o nosso físico, mas ele revela a nossa alma, as dores, as decepções, as fragilidades, os nossos erros. E através dele nós olhamos e entendemos aquilo que precisamos melhorar. Nessa manhã eu quero desafiar você a trazer diante de Deus tudo aquilo que você precisa para vencer esse momento difícil que você está passando. Este momento ao qual você fala assim: eu não vou conseguir passar esse ano de 2020. Mas através da fé você pode alcançar coisas que você nem imagina. Através da fé você pode impactar a vida de pessoas. Através da fé você pode trazer para outras pessoas exemplo para que elas possam desejar andar no mesmo caminho que você. Como eu disse, o pecado corrompeu o mundo. O mundo jaz no maligno. O pecado corrompeu o homem e com isso, corrompeu a sociedade. Perdeu o amor, o temor. Nós vemos pessoas hoje que estão totalmente indiferentes uma com as outras. Como eu disse, matando por coisas supérfluas. Mas se nós nos unirmos, se eu, você que está me ouvindo, agora neste momento, colocar na sua vida um propósito de seguir uma vida com Cristo, de andar nos seus caminhos, de procurar fazer a sua vontade, de falar para o Senhor: eis-me aqui, me ajude a vencer este momento. Se você tem um trauma, peça para que o Senhor possa curar você dessa situação. Se você de repente tem um desejo de fazer algo na obra de Deus, de fazer algo para o reino de Deus, se coloque à disposição do Senhor e Ele vai guiar os seus caminhos para aquilo que Ele tem na sua vida. Quero que você receba essa palavra no seu coração. Quando nós temos fé, nós temos ousadia. E através dela, nós impactamos o mundo e o Senhor nos honra. Porque o Senhor honra aquele que é fiel. Ainda no livro de Hebreus 10:38 nos diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Convido você para avançar. Temos ainda alguns meses para encerrar o ano de 2020. Pode ter sido difícil até aqui, mas se você crer e tiver fé no Pai Celestial, você concluirá esse ano mediante a vontade de Deus que guiará a cada dia da sua vida. A cada manhã que você se despertar, você saberá que Deus está com você. Creia que Deus sempre tem o melhor para o seu povo, porque Ele cuida de nós no deserto, Ele cuida de nós no momento difícil, no momento terrível, no momento de doença. Ele está conosco em todas as situações, porque Ele é o nosso Pai Celestial e um pai sempre dá o melhor para os seus filhos. E nós confiamos que Deus tem o melhor para cada um de nós. Se não gozarmos aqui, nós sabemos que a eternidade nos espera e uma eternidade com Cristo sempre será muito melhor. Que você possa ter essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe.